Boa noite, colegas vereadores, mesa diretora, vereadores e vereadoras, servidores dessa casa, e aqueles que nos acompanham pela rádio difusora live, também pelo canal da Ax Telecom, no Ax TV, né? Presidente Melão, canal 7.1. E os presentes aqui nesse plenário nessa segunda-feira. Eu começo falando sobre o falecimento do seu Ayrton, do Passa Dois. Está sendo feita aqui uma moção por alguns vereadores, sugerida inclusive pelo vereador Canela, com participação de outros vereadores. Um grande desportista, seu Ayrton do Passa Dois, como a gente conhecia bastante, nos deixou nesse final de semana. Seu Ayrton era um defensor do esporte machadense por muitos e muitos anos, lá no bairro onde ele morava, e infelizmente nos deixou nesse final de semana. Os nossos sentimentos à família, amigos, pessoas próximas do seu Ayrton. A festa de São Benedito segue. Semana passada eu comentei aqui sobre a festa, 109ª edição, quarto dia hoje. Temos o final partindo ainda para metade, mas até o dia 26, semana que vem, uma festa que ela siga tranquila, que ela continue tranquila como está até agora. Respeitando, né, a cultura, o congado, a igreja, né, a parte folclórica, a parte religiosa dessa tradicional festa. Eu estive mudando de assunto na sexta-feira com alguns moradores do Jardim Nova Machado, Rua Brasília, Rua Fortaleza, com alguns moradores tratando sobre falta de água, do abastecimento lá nessa parte do Jardim Nova Machado. E eu prometi para os moradores que falaria aqui sobre esse assunto, mas que eu ia falar também com a direção do SAI. Eu falei com a direção do SAI sobre a questão, passei a resposta da direção do SAI para os moradores, o SAI respondeu, repassei a resposta para para os moradores sobre a situação que, segundo o SAI, não envolve um reservatório que será instalado em breve, já está em Machado, não foi feito, não houve êxito na licitação para instalação, deu deserto, né? Ou seja, quando não aparecem interessados no processo, foi remarcada uma segunda data, mas o problema, nesse caso aqui da Rua Brasília e Fortaleza, segundo o SAI, não tem relação com o reservatório. Eu gostaria de agradecer a atenção da direção do SAI novamente, sempre quando eu faço contato, e assim foi novamente, e já repassei todas as informações para os moradores. Ainda sobre o SAI, também fui procurado por moradores da Rua Maria Amélia Busatti, onde um esgoto corre lá na rua. Desde a semana passada, o SAI também esteve lá na Maria Amélia Busatti, na semana passada, e os moradores ainda estão aguardando a resolução, ou seja, resolver essa questão na Maria Amélia Busatti, no Jardim das Oliveiras. Também já repassei para a direção do SAI essa questão, também coincidentemente nesse mesmo bairro. Fiz algumas indicações essa semana e requerimentos, foram vários. Gostaria de destacar aqui alguns. São vários pedidos que foram feitos, repassados. No caso do requerimento, de um dos requerimentos, eu estou questionando aqui a Prefeitura, o Poder Público, sobre uma situação ainda do mandato passado, no bairro Jardim dos Nobres. A área de convivência que foi prometida ali, num terreno que foi desafetado para a venda de alguns lotes, passou por essa casa. E o projeto para homenagear o saudoso Carlos Kennedy Costa Leite, nesse espaço de convivência, é de autoria do ex-vereador e colega, do ex-colega Cleiton Neri. E estou questionando, com a aprovação dos colegas vereadores, quantos terrenos foram vendidos lá, qual o valor arrecadado até agora, quantos foram vendidos e qual foi a arrecadação, qual a relação de compradores, né, de terrenos vendidos, se o recurso já foi aplicado como prometido e qual que é a estimativa de valor a ser empregado na área no Jardim dos Nobres. Outro requerimento que eu também fiz essa semana com a aprovação dos colegas, em relação à possível contratação, algum processo nesse sentido, para ampliação do quadro de motoristas do setor de saúde, que é uma reclamação
ou um apelo de alguns profissionais que estão dizendo que estão sobrecarregados. Se não me engano, a própria vereadora Angélica já falou disso aqui na Câmara outra vez. Ela sempre defende muito essa questão. Se não foi a vereadora Angélica, outros vereadores falaram, mas eu sei que a vereadora também cobra bastante essa questão. E sobre indicação, algumas foram feitas sobre limpeza, sobre tapa-buraco, sobre recapeamento, todas foram endereçadas à Secretaria de Obras. Eu também gostaria de dizer que a Secretaria de Obras, através do secretário, através do diretor Léo, também sempre respondem sempre os nossos apontamentos, questionamentos. Sempre a gente faz críticas aqui, cobra quando não há resposta, mas quando há resposta, elas são dadas, são respondidas, assim como a própria secretaria faz e outras secretarias, por questão de justiça, faço questão de dizer que elas estão sendo respondidas. Que sejam respondidas também, claro, na medida do possível, os atendimentos, pois não. Parte, por favor. Pois não, vereadora Angélica. O executivo Maicon acabou de falar que contratou mais 2 motoristas e que serão que iniciará o seu trabalho a semana que vem. Ele pediu para te passar, porque como a gente levanta a bandeira do motorista mesmo, a gente sabe que eles nos procuram porque algo está faltando, mas se teve a contratação de mais 2, eu acho que isso é muito importante. Aí eu estou te passando, caro vereador. Obrigado, vereadora Angélica. Boa notícia, né? Essa informação que vai vir depois na resposta também do requerimento, mas vem a informação da vereadora Angélica aqui durante a nossa reunião. São os assuntos que eu tinha aqui para essa tribuna. Muito obrigado a todos. Boa noite.